Quero desejar a você a paz, a alegria, a esperança e o amor que brota da Páscoa do Senhor Jesus. A passagem de Jesus na história da humanidade, na minha história, na sua história, deixa em nós essa esperança, esse direcionamento rumo à eternidade. A paixão, morte e ressurreição de Jesus é para nós a causa da nossa alegria, a causa da nossa esperança. Pela morte, ele destrói os meus pecados, a minha morte e a morte da humanidade inteira, a morte eterna. E pela ressurreição, ele nos garante a vida plena, a vida para sempre nele. O Evangelho que o Senhor hoje nos dá como grande presente, né? Como instrução na fé, como alimento na esperança e no amor, é Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante a 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos então responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante dos homens, e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lento para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Estamos diante de uma palavra que reflete todo o caminho batismal da igreja. O caminho de se deixar instruir pela palavra, até chegar no cume da nossa fé, a Eucaristia. Jesus
se dá no corpo e sangue, no pão e no vinho, transformado em corpo e sangue dele. Ali, os discípulos que não perceberam a presença de Jesus reconhecem a presença viva de Jesus no partir do pão. E quando eles veem com os olhos da carne, Jesus desaparece e continua presente nos olhos da alma, na fé. A fé é esse olhar da alma a partir do olhar de Deus. Que eu e você também tenhamos a coragem de nos deixar instruir, deixar o nosso coração arder quando escutamos a palavra, quando acolhemos o ensinamento da igreja, quando permitimos que o próprio Jesus nos instrua pela sua palavra, pela sua vida, pelos sacramentos da igreja. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conceda perseverança no caminho da Páscoa, rumo à vida eterna. Abençoe-nos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Feliz Páscoa para você, saúde e paz.